Elizabeth de Souza e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da inclusão nos primeiros anos de vida. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim: nossa, meu filho já tem 4 anos, eu não sei se eu coloco na escola, se eu não coloco na escola, eu tenho medo dele sofrer alguma coisa, dele passar por uma situação, ele não sabe ainda falar, né, de forma que todos possam compreender. Acho melhor adiar esse processo, esperar mais um pouco. O que a gente tem percebido ao longo desses anos que a gente trabalha com crianças? Quanto antes é feita a inclusão, melhor é para a criança, melhor é para o aprendizado dela e mais tranquilo para os próprios pais. Incluir uma criança é lógico que gera medo, ainda mais se ela é muito pequena. Mas incluir uma criança com a idade já avançada, onde as outras crianças típicas já passaram por toda aquela estimulação da educação infantil e o seu filho não pôde passar, isso vai causar mais barreiras ainda. Vou tentar explicar. Se uma criança não frequentou a escola e eu vou fazer a inclusão dela com 6 anos, aquilo que antes, que poderia ter sido feito aos 4, dela se ambientar, dela explorar os espaços, ela poder brincar de uma forma mais leve, mais suave, de trabalhar toda a parte sensorial dela, de estimular o desenvolvimento da fala, do movimento. Ela não vai ter tido essas oportunidades. O que vai aumentar? A barreira para a vida dela. Ela vai entrar numa turma de 5 ou 6 anos, onde as crianças já passaram por esse processo de educação infantil. Então elas já vão dizer assim, já tem um histórico escolar, elas já têm uma história de vida na escola. Então, o seu filho, a sua filha, além de estar chegando, né, de ser tudo novo para ele vai chegar com desafios que ele não estava acostumado, né? Porque estar em escola é desafiador, gente. Sair da nossa zona de conforto de casa é desafiador para um adulto. Imagina para uma criança pequena. Então, a educação infantil, ela tem toda essa possibilidade de acolher, de estimular, de cuidar, de proporcionar experiências e oportunidades que vão ajudar a criança. Quando a criança está com 6, 7 anos, a preocupação maior dos pais é quanto à escrita. Mas aquilo tudo que foi trabalhado antes na educação infantil é necessário para que a criança tenha uma boa coordenação do seu corpo, dos seus movimentos, que ela possa ter sucesso nas atividades que vão se seguir ao longo dos 6, 7, 8 anos da vida dela. Então, se a mamãe está com dúvida de quando iniciar o processo educacional do filho, quanto antes você puder, melhor. E para a professora que recebe essa criança na educação infantil, na creche, e percebe, às vezes a criança não tem laudo, percebe que há necessidade de uma atenção maior, que há alguma coisa que não está batendo com o desenvolvimento típico. Vou até me explicar um pouquinho. Nós dizemos que cada criança tem seu tempo. A gente já escutou isso para o bem e para o mal.
todos nós, na verdade, temos o nosso tempo, só que enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós também temos coisas comuns ao desenvolvimento, né? Antigamente, as famílias eram mais numerosas, né? E as crianças brincavam com outras crianças e as mães começavam a perceber, nossa, com 1 ano as crianças já balbuciam algumas palavras, já tem um rol de palavras, elas já começam a ficar de pé, segurar num móvel e ir para outro, né? Já engatinharam. Aí vê com 2 aninhos, as crianças com 2 aninhos, ela se desenvolve assim, né? Eu lembro que enquanto menina, eu sempre gostei muito de pegar bebê, e a minha mãe falava, cuidado, que ainda ele não tem 3 meses, então ele não tá segurando a cabecinha direita. Minha mãe falava assim pra gente, as tias também. Então, essa noção do que é o desenvolvimento que a gente chama de típico, era passado de pai para filho, para tia, né, para as irmãs, uns passavam para os outros. As nossas famílias hoje não são tão numerosas e a gente nem tem tanta oportunidade de vivenciar esse crescimento das crianças. Mas um professor de educação infantil, um professor de creche, com toda certeza ele estudou o desenvolvimento, aquilo que é esperado de uma criança com 1 ano, aquilo que é esperado de uma criança com 2, com 3. Então é importante o professor conhecer aquilo que segue um padrão no nosso desenvolvimento. Todo mundo vai ser igualzinho? Lógico que não. Eu fui uma criança que fui andar depois dos 2 anos. Eu fui falar depois dos 2, né? Então, hoje falo pra caramba, né, gente? E ando mais ainda. Mas o meu irmão andou muito mais rápido. Meu irmão falou muito mais rápido. Então, essas diferenças acontecem. Mas eu não fui andar aos 4, eu não fui andar aos 5. Então, tem coisas que a gente já sabe o que é, o que não é da idade. Outra situação que às vezes eu escuto, a gente acaba ouvindo, é dos comportamentos, principalmente das crianças com autismo. E o professor às vezes percebe que a criança tem certas características e o professor não dá laudo, professor não dá diagnóstico, mas o professor percebe aquilo que não está de acordo com o esperado no desenvolvimento da fala, da interação. E o que fazer, né? Como agir? Eu volto naquilo que eu já falei em outros vídeos. É muito importante essa relação de pai, professor, mediador, escola. Essa união é fundamental em todas as séries, em todos os anos, né? Eu já tô com séries na cabeça. Em todos os anos, em todas as etapas do desenvolvimento da criança. Então, manter o diálogo, trocar as observações, né? Nossa, eu observei isso, mamãe. A senhora observou isso em casa? E a mamãe é a mesma coisa com a professora. Nós temos que entender que é uma parceria de trabalho. E quando algo é observado, né, a professora observa, comunica a coordenação, a direção da escola, tudo tem que ser conversado de uma maneira muito tranquila e muito respeitosa. Porque nem sempre a mamãe e o papai perceberam de forma consciente que algo está acontecendo de forma diferente na vida daquela criança e que ela precisa de uma atenção, ela precisa de uma observação maior, talvez precise encaminhar para um terapeuta, né? Passar por um psicólogo, por uma fono. Isso tudo tem que ser conversado, mas não pode ser omitido, porque as coisas elas não nascem grandes. As coisas começam pequenas. Uma dificuldade que hoje é desse tamanhinho, se a gente não agir para que aquilo se desenrole, para que aquilo melhore, pode se tornar uma situação mais difícil no futuro. Então, vamos pensar em 2 pontos. Quando
iniciar o processo de inclusão do meu filho se eu tenho conhecimento que ele é uma pessoa que tem uma deficiência ou um transtorno? Iniciar como você iniciaria de um filho que não tivesse transtorno nem deficiência, porque antes da deficiência e do transtorno vem a pessoa. Professor, recebeu a criança, notou que tem algo diferente, converse com a equipe, aproxime-se dessa mãe, dessa família, converse, não de forma abrupta, mas de forma respeitosa, para que aquilo que vocês, escola e família, estão observando, possam se unir para que o melhor atendimento seja dado a essa criança. Então, a nossa conversa não acaba aqui, continua, tá bom? Beijo, até mais!